Batarelli, um prazer falar com você aqui para o site MMA Debate. Você que faz parte da história da luta no Brasil, como lutador, como promotor, como uma das pessoas mais importantes da história da luta. Um prazer falar com você. Batarelli, certa vez eu vi uma entrevista sua que você começou a praticar Kung Fu com 10 anos, né? Que você começou a praticar, que você assistia aquele seriado chamado Kung Fu que passava na TV aqui no Brasil com o David Carradine. Eu gostaria que você falasse um pouco desse seu início, enfim, como é que foi o seu início praticando Kung Fu e quais outras artes marciais você praticou posteriormente. Eu sei que você regularizou o Kung Fu e o kickboxing no Brasil. Conte como é que foi esse processo. Bom, o prazer é meu. Eu comecei treinando Kung Fu, estilo Tai San, que é o estilo do leão. E isso por volta de 1973, 1970, mais ou menos isso. Realmente o que me inspirou foi esse seriado do David Carradine, mais pela parte filosófica do que pela parte de luta, mas aí acabei sendo o único. A academia era lá na José Paulino, na Praça da Luz, ali em São Paulo. Acabei me formando, o único aluno que conseguiu se formar, tinha mais de 5.000 alunos nessa academia. O único doido que conseguiu chegar até o fim fui eu. E aí eu carreguei o estilo Tai San por um bom tempo. E tem gente ensinando, mas a maioria que está ensinando aqui eu vejo que são alunos de alunos meu. Todo mundo ensina errado, inventaram um monte de coisa, então me dá desgosto de ver isso. Mas isso não veio ao caso. Eu acabei sendo representante desse estilo para a América do Sul e virou uma bagunça, eu deixei de lado. Eu pratiquei um pouco de taekwondo, mas não que eu ia na academia. As pessoas vinham e queriam me ensinar e eu acabava aprendendo. Aprendi karatê, porque eu dava aula na companhia atlética, no início da companhia atlética, em 1985. E ia ter uma competição de karatê. E aí eu acabei aprendendo os katas, eu sempre tive facilidade de aprender. Em 3 dias eu aprendi tudo, fiz exame para faixa preta na federação, acabei passando e participei de uma competição por equipe. Fomos campeões, acho que era paulista, mas na verdade me puseram lá porque era para eu machucar os caras. Porque karatê era toque, meu negócio era kickboxing, eu acabava machucando os negros e era desclassificado, mas aí os caras bons não. Não que eu machucava dar soco na cara, nada disso, não. Chute na perna, essas coisas aí. E treinei boxe, fui campeão brasileiro de boxe, amador. Como profissional, não. E aí trouxe o kickboxing para o Brasil. Desenvolvi na época, era full contact. E tá aí depois treinei, viajei pra caraca, morei no Japão, treinei, além de ser vice-presidente do K1, eu acabei sendo estrategista para muitos lutadores. Então fiz parte do treinamento, ajudei muita gente a treinar. Aprendi um pouco de Muay Thai. Não falo que aprendi, o que eu vejo aí hoje eu dou risada porque a maioria não sabe nada. Viaja para Tailândia como turista lá e volta falando que é mestre de Muay Thai. Tem algumas pessoas muito sérias no Brasil, mas tem um monte de conversa fiada. Então, é isso. Eu lembro que você tinha um recorde mundial de quebra de barra de gelo, né? Eram mais de 3 metros assim de barra, de colocar assim de baixo para cima. Esse recorde ainda é seu? E isso era algo que era oriundo do karatê? O recorde ainda é meu, foram 15 barras de gelo. E não, oriundo do Kung Fu, estilo Tai San. Deixa eu explicar um pouquinho sobre o estilo Tai San, que aí você vai entender melhor as minhas origens. O estilo Tai San é o estilo do leão, mas ele teve uma influência tailandesa, então a maneira de lutar não era do Kung Fu tradicional. Tinha chute nas pernas, a mão a gente usava igual boxe, então era bem um boxe tailandês. Então tinha os katis, né, que são as sequências, mas a maneira de lutar era outra coisa, eram duas coisas separadas.
E teve a influência japonesa que tem o uso da katana, que é a espada de samurai, mas o quebramento em si não, porque a maioria dos estilos de Kung Fu tem parte de quebramento, que é a força interna, conhecida como Qigong. Então não, essa parte do quebramento era uma especialidade minha, que eu desenvolvi, não era só gelo, quebrava pedra, quebrava um monte de coisa, com a canela, com a cabeça, com o cotovelo. Então a origem disso aí é do próprio Kung Fu. E basicamente esse tipo de treinamento de quebra de barra é mais para desenvolver a parte de concentração do atleta? É exatamente isso, a parte de concentração, que alguns chamam de Qi, o chinês chama de Qigong. É exatamente, porque na hora da luta você não pode usar, porque você precisa concentrar toda a força num único ponto, e aí você tem força, na luta você não consegue fazer isso. É alguma das coisas para mostrar o poder de concentração e como que a arte marcial, ou especificamente o Kung Fu, pode atuar na sua mente e ajudar o equilíbrio do corpo, ou você ter uma força. Batarelli, você com certeza foi a pessoa mais importante da história do kickboxing no país. No seu cartel foram 26 lutas, se eu não me engano, 24 vitórias. E depois você, com certeza, além de ter regularizado o kickboxing no Brasil, você foi a pessoa responsável por difundir esse esporte aqui no país. Conte um pouquinho da sua história dentro do kickboxing, de maneira resumida, por gentileza. Na verdade foram 29 lutas, 28 vitórias, uma derrota e um no contest. Minha história eu assistindo uma vez um programa, o Esporte Espetacular, há muitos anos atrás, foi em 1974, eu acho. 78, um negócio desse. E eu vi um esporte, eles estavam apresentando na época chamava Killer Karatê, e depois passou a ser Karatê Full Contact, que foi o Full Contact, depois virou kickboxing. E eu me apaixonei, falei, pô, é isso que eu quero, luta de verdade. E aí fui atrás e acabei indo para Los Angeles, fui treinar no Jet Center, que era a maior academia, era o templo do kickboxing no mundo, do Ben Urquidez. E onde eu conheci grandes lutadores, como o Stan The Man, os grandes campeões do K1, que era da minha época, que treinavam lá, e nem existia K1 ainda nessa época. E tive umas experiências engraçadas, eu sempre fui muito bom de boxe. Meu boxe sempre foi muito afiado, então eu sempre me dei muito bem. E de distância, por causa do Kung Fu, do estilo que eu treinava Kung Fu. E me apaixonei, tanto que eu larguei o Kung Fu por causa dessas políticas aí. Não é política, gente fazendo coisa errada, eu não gosto, e acabei me dedicando mais, criei um sistema de treinamento no Brasil, na época que não tinha ninguém fazendo nada, eu mesmo desenvolvi o sistema. Batizei de Batarelli System. Depois fui para os Estados Unidos já como campeão intercontinental. Cheguei em Los Angeles, os caras achavam que eu era um Zé Ninguém. E aí meti o braço no monte lá. E aí ganhei o respeito no treino. Os caras acharam que iam me bater, aí eu acabei fazendo luva com o Stan Longinides, que foi um grande lutador, um grande campeão, bateu gente pra caraca e eu destruí ele no treino. Não deixei ele encostar em mim para me chutar e arrebentei ele na mão. Virou um grande amigo meu, ele é australiano, até hoje é muito amigo meu. E aí ganhou o respeito de todo mundo. E quem me fez a introdução para lá, na época, foi Bill Wallace, que era o Super Pé, também outro grande. Aí o pessoal de agora nem lembra o que é. Mas é isso, aí me apaixonei e acabei desenvolvendo o que está aí. Eu me considero meio que o avô de todas essas coisas que acontecem hoje ligadas a kickboxing, até Muay Thai, que o Muay Thai na época também chegou meio manco aqui no Brasil, mas não tenho nada a ver com isso. Não estou querendo assumir a paternidade de nada, mas a história é engraçada e tudo começou por aí, né? O que hoje na minha época de lutador, eu fui muito famoso. Da TV aberta, parei um shopping, congestionou um shopping no Recife, quando eu fui lutar lá uma vez, uma tarde de autógrafo, quer dizer. Muita gente nem sabe disso, foi muito legal.
Tenho muito orgulho disso, mas o Brasil não tem muita memória e isso é meio chato. Batalha, no seu auge, né? As suas lutas passavam na TV, passavam na Rede Manchete, depois passaram na Bandeirantes. Mas, e queira ou não, tinha uma rivalidade velada naquele tempo entre você e o Paulo Zorello. Também um grande lutador com um cartel fantástico. Né? Foi uma rivalidade meio velada, assim, e sempre se falou de uma luta entre vocês dois que nunca aconteceu. E eu queria saber, né, você olhando hoje em dia, o seu estilo de luta, o estilo dele, qual seria o seu prognóstico para uma luta entre vocês dois, caso acontecesse naquele momento? Essa é uma história antiga, né? Mas se perguntar para ele, ele vai falar que é ele. Se perguntar para mim, eu vou falar que sou eu. Mas não quero nem polemizar, mas isso que já foi a época. Não tem mais o que acontecer, né? Foi ele e eu. E tem muita história aí que essas histórias eu nem gosto de contar muito, falar muito, porque senão, depois da polêmica, tem muita. O Zorello, na verdade, ele ficou conhecido graças a mim e ele ia treinar na Companhia Atlética lá comigo. Ele também veio do Kung Fu, de um outro estilo. E ele ganhou na época do Pantera Negra. E aí ele descobriu que a maneira de ficar famoso era me desafiando. E eu entrei no barulho e ele desafiou pra caraca e a luta nunca saía. Ele nunca aceitava. E aí no outro dia falava um monte de merda. E aí um dia eu cheguei a invadir a academia dele lá, ele sumiu. Isso tem documentado no jornal e tudo, mas deu. Pô, aí ele foi na delegacia, deu queixa que eu invadi a academia com uma Kombi lotada. Eu fui sozinho, pô, não quebrei nada. Sentei lá e falei, cadê o Zorello? Vim aqui pra ele me bater, tá falando besteira, vim aqui pra ele me bater. E foi um jornalista só comigo, tirou foto e tal, e o Zorello não apareceu nunca. Aí foi aí que eu me liguei que ele queria só divulgação. Ele fazia o oba-oba e corria, fazia o oba-oba e corria. Resumindo é isso, fazendo uma correção, na verdade minha primeira luta transmitida pela televisão aberta foi no programa Goulart de Andrade, do Comando da Madrugada, no SBT. Depois disso eu acertei uma parceria com a Bandeirantes no Show do Esporte, de domingo à tarde. Depois disso eu fui para a Record, que tinha um programa que chamava Sport Shopping Show, que aí eu meti luta ao vivo, aí foi um sucesso mesmo, aí lancei lutador, um monte de lutadores, um monte. De lá eu fui para a Rede Manchete, que hoje é a Rede TV, mas era a Rede Manchete, e quando eu ganhei o título do mundo foi a Manchete que transmitiu, e pô, onde eu lutava era uma hora ibope da Rede Manchete. Depois voltei para Bandeirantes e fiz lutas na Bandeirantes. Essa é a história. O que poucos sabem, né, é que você chegou a lutar Vale Tudo. Né, você lutou contra o Zulu, numa luta no Rio de Janeiro. E é verdade que essa luta ele propôs para você, na hora que você estava batendo nele, enfim, ele falou para você pegar leve, que aquela era uma luta de marmelada, não tava, era só uma luta de exibição. E aí quando você afrouxou, ele foi, aproveitou e te pegou numa guilhotina. É verdade isso? Não é bem assim. Não que ele falou que era uma luta marmelada, e não. Ele falou, pô, isso não é pra um matar o outro, vai de leve. Tal, pô, não precisa dar soco na cara. E o besta aqui, ingênuo pra caraca, falou, tá bom, então sai de cima de mim e parei de bater. Foi quando ele pegou e colocou a guilhotina e me finalizou. E até depois dessa luta, o Hélio Gracie foi no vestiário onde você estava, foi te cumprimentar, aquela coisa de que você apagou, mas não bateu, né? Que ele sempre difundia isso, a gente apaga, mas não bate. Ele fez questão de te conhecer naquele dia. E depois o Zulu negou sempre uma revanche contra você, né? Você passou a treinar um pouco de chão e aí quando ele soube disso, ele não deu a revanche para você de maneira nenhuma. Correto? É isso mesmo, lutei com o Zulu,
Foi o programa que o Marco Ruas lutou a primeira vez no Vale Tudo, Eugênio Tadeu e tal. Caí de paraquedas num lugar que eu nem imaginava onde eu ia cair. E resumindo, é isso mesmo. Apaguei, mas não bati. Foi a família Grace inteira no vestiário. Ficamos amigos, os caras gostaram do meu jeito de ser. Lutador de verdade, aquelas coisas. E aí que eu entendi o que era Vale Tudo, falei, pô, vou treinar esse negócio. Fui pro Rio de Janeiro, comecei a treinar com o Flávio Bering. Na época que eu treinei com o Bering, o Fábio Gurgel era faixa azul ainda, pô. Ia treinar no Clube Canaveral, lá no Rio, ia todo fim de semana. E eu não ia para aprender jiu-jitsu. Eu cheguei lá e falei, eu não quero aprender jiu-jitsu, eu quero aprender a não ser finalizada. Se eu cair, eu quero aprender a sair. E treinei pra caraca e depois eu fui atrás da revanche com o Zulu, ele nunca quis me dar, ele já só aceitava a revanche aí com um monte de regra. Não podia dar soco na cara, só de mão aberta, não podia isso, não podia aquilo. E eu tinha o apoio da televisão, que na época era Bandeirantes, o Show do Esporte, do meu grande amigo, depois a gente ficou parceiro em um monte de negócio de luta, o Kiko, que era sócio do Luciano do Vale. O Kiko era o cérebro pensante que fez voleibol, boxe, todo mundo pensa que foi o Luciano, não foi. O gênio dali era o Kiko, que depois eu tive lá o Sábado Campeão na Rede TV com ele, lancei a Duda. Ele é meu grande parceiro da televisão. Até hoje a gente tem um monte de projetos junto. Então essa é a verdade. E aí o próprio Kiko me disse, pô, esquece esse negócio de vale tudo, vai lutar teu kickboxing aí que a gente te dá uma força. Foi quando realmente eu voltei. Fiz uma luta pelo título sul-americano, a Bandeirantes transmitiu ao vivo no domingo à tarde, deu um ibope fantástico, aí de lá pra cá sempre junto com o Kiko. Enquanto ele estava na Bandeirantes eu estava com ele, depois ele saiu da Bandeirantes, eu fui pra Record sozinho, porque ele não estava, ele estava ainda em lugar nenhum, aí ele foi pra Rede Manchete com... como é que era? Domingo... esqueci, A Grande Jogada, que era um programa igualzinho o Show do Esporte da Bandeirantes, só que na Rede TV, na Rede Manchete na época, chamava A Grande Jogada, e aí também começamos com luta lá, e essa foi minha história. E como foi a sua ideia de criar o inesquecível IVC? Todo mundo que é fã de arte marcial, né, tem o IVC como algo mágico, algo fantástico, que realmente faz falta, né? Aquela coisa era fantástica, realmente o IVC tinha regras que o pessoal que gosta de um vale tudo mais extremo sente muita saudade. Queria que você falasse como que deu a ideia de criar o IVC e para você quais os grandes nomes que passaram pelo evento. Foram vários, mas para você, se você pudesse colocar assim uns 4 principais nomes, quais que seriam? O IVC surgiu porque, na verdade, antes disso eu fui sócio do WVC. Eu fui para o Japão no WVC1, fui árbitro, gostei da brincadeira, falei para o Frederico Lapena, vamos fazer isso lá no Brasil, eu monto esse negócio. Foi quando eu comecei a fazer os eventos no Maxud. Aí fizemos a edição 2, 3 e 4. Aí, problema financeiro, não vou entrar no X da questão, brigamos não, eu dei um javá, mandei embora, e criei o IVC, e propondo a ser o evento mais real do mundo, e deu certo, e os grandes nomes passaram pelo IVC, na minha opinião, foi o primeiro Vanderlei Silva, segundo Chuck Liddell, depois o Pelé, de importância, o Pelé na época, porra, era gigantesco. Bom, aí depois tem um monte, né? O próprio Dan Severn lutou ainda quando estava no auge. Mike Van Arsdale, que depois fez sucesso no Ultimate. Aqui ele foi emburacado pelo Vanderlei. O Joio de Oliveira, o Valide, Carlão Barreto. Quer dizer, um monte de gente lutou. A luta épica Vanderlei e Arthur Mariano. Realmente até hoje. E é um sucesso total. O Ultimate adquiriu toda a minha videoteca do IVC. Ainda não foi divulgada não, mas o Ultimate adquiriu. Vendi para o Ultimate toda a biblioteca e eles vão exibir no Fight Pass deles. Batarelli, você considera a luta entre o Vanderlei Silva e o Arthur Mariano a maior luta dentre todas que o IVC teve?
Na minha opinião de muita gente, né? Foi um clássico, foi uma batalha e foi uma luta de pé de dois lutadores com origem no Muay Thai. E é o maior clássico, eu acho que é o maior clássico do Vale Tudo, inclusive do MMA moderno. Todo mundo fala disso. Na época, pô, os jornalistas do mundo inteiro falavam. O IVC ficou famoso porque eu trazia jornalista do mundo inteiro, né? Era uma estratégia minha. Eu pagava passagem e hotel e trazia jornalista do Japão, trazia dos Estados Unidos. Por isso que na época o IVC passou a ser o terceiro maior evento do mundo. Era o Pride em primeiro, o Ultimate em segundo e o IVC em terceiro. E eu trazia sempre estrangeiro, eu reinvestia o dinheiro. Coisas de que é difícil alguém fazer no Brasil nos dias de hoje, porque todo mundo pensou em enfiar o dinheiro no bolso. Eu pensava numa coisa mais longa e no fim acabou dando certo. O IVC virou um ícone mundial, uma marca muito forte, tanto que já tentaram comprar a marca, eu não vendi. Eu vendi a biblioteca, a videoteca na verdade, mas a marca não, a marca é minha porque ainda pretendo voltar a fazer. Eu venho falando isso há algum tempo, mas é que ainda não chegou do jeito que eu quero. Eu não faço as coisas do jeito que o dinheiro quer, eu faço as coisas do jeito que eu quero, do jeito que eu acredito. Então eu não faço só pelo dinheiro. Lógico que eu faço para ganhar o dinheiro, mas na minha opinião o dinheiro é consequência. Você tem que fazer um negócio bem feito para ficar para a eternidade. É o que aconteceu com o IVC. Ficou para a eternidade como tudo que eu fiz. Falem o que quiser, mas como tudo que eu fiz. Quem lançou o Mirko Crocop no MMA fui eu, pô. Quem lançou Bob Sapp no MMA fui eu. Quem desenvolveu a carreira do Mirko, estratégia de treinamento e tudo fui eu. As pessoas podem esquecer, mas está registrado lá. Então eu não gosto de fazer nada pela metade, nada um pouquinho, nada só para ganhar o dinheiro. Eu gosto de dinheiro, o dinheiro faz bem, mas ele tem que ser uma consequência de um trabalho bem feito. E Batarelli, você sempre teve a fama de ser uma pessoa que cumpria com seus acordos com os atletas. Você sempre pagou antecipadamente os lutadores, até mesmo no hotel, e eles já recebiam boa parte da bolsa ou a bolsa integral. E como você vê esses eventos hoje em dia que dão calote, né, nos atletas? Enfim, o que você acha que falta para acontecer eventos como o IVC no Brasil, eventos que tinham, né, tinham vários eventos dentro do ano, que tinham mais de um evento, de somente uma edição deles, entendeu? Hoje em dia talvez só o Jungle Fight seja um evento que está realmente durando. Enfim, o que você acha que falta para eventos de MMA no Brasil se firmarem? Eventos tem um monte, né? Toda hora aparece um, mas a proposta é diferente. Todo mundo entra nisso para ganhar dinheiro, porque acha que é uma mina de ouro. Não é assim. Nada vem dinheiro fácil. Tudo precisa de um investimento, por isso chama investir. E aí, quando você é um investidor, ele pode dar dinheiro ou não, pode não dar certo. Só que é uma coisa que leva um tempo, entendeu? Para você construir alguma coisa, para você ganhar um dinheiro, você tem que investir, a coisa tem que dar certo. Aí valoriza a marca, valoriza tudo, não é do dia para a noite. E tá cheio de aventureiro. E na verdade eu pagava a bolsa de todo mundo integral. A única coisa que eu não pagava é quando era torneio, porque eu não sabia quem ia ser campeão. Mas nos meus eventos todos antes da luta, no dia da luta, antes da luta, todo mundo já tinha recebido. Porque eu confiava nos outros, era uma confiança mútua. E não tinha por que os lutadores me sacanearem. Todos confiavam em mim, eu era neutro, não tinha porque puxar a brasa para a sardinha do americano nem do brasileiro. Para mim o que interessava era o evento em si. O evento tinha que dar certo. E depois eu cheguei a fazer um evento na Venezuela, um torneio de 16 lutadores, foram 8 brasileiros contra 8 americanos, e foi ali que nasceu o Alex Stibling, o Brazilian Killer, que era o que matou, Gracie, matou um monte de gente aí na porrada lá no Pride, e depois o Anderson é que acabou com a carreira de vitória dele. O que falta é isso, é gente séria, pô. O cara investir para dar certo e o dinheiro ser consequência. E tá cheio de aventureiro e amador e fazendo coisa pequena e fala que é grande, mas não é grande. Eu escuto um monte de coisa, eu olho, não tem nada grande, não tem nenhum grande evento no Brasil. Desculpa falar isso, os promotores não tem. Não tem. Tem um monte de brasileiro lutando e fala, luta internacional, pega um argentino que mora no Brasil e põe pra lutar.
Porque ninguém quer trazer gringo, custa caro, passagem, e era o que eu fazia, pô. Era o que eu fazia há 20 anos atrás. Pô, trazia 4, 6, 8 lutadores gringos, americanos, entendeu? Com treinadores e hotel de primeira. Pô, custava um dinheiro, isso, dinheiro forte. Então, para mim mesmo não sobrava quase nada. Mas foi construindo e depois eu ganhei dinheiro. Depois com o evento eu ganhei dinheiro. Meu nome ficou forte. Aí eu fui pro Japão, virei vice-presidente mundial do K1. Ganhei dinheiro pra caraca no Japão. Ajudei o Pride a organizar as regras, a formar árbitro, pô, um monte de coisa que ninguém nem sabe. Eu trabalhava mais nos bastidores, como eu ainda faço hoje. Muita gente acha que eu estou longe do... Não estou, pô. Eu tenho uma ligação muito próxima com o Ultimate, assessoro um monte de coisa, mas hoje meu negócio principal é boxe. Boxe profissional, que é onde está o dinheiro forte. O Ultimate gira um dinheiro forte, mas o grande volume de dinheiro vai para o próprio Ultimate, não vai para os lutadores. Entendeu? Mas eu tenho uns planos ainda para um futuro não muito distante para o MMA. Mas o momento ainda não é bom. Ainda mais agora com esse dólar alto, o governo ruim, tem que esperar passar isso para, na minha opinião, para se tomar alguma coisa. Né? Vieram muitos eventos, muita coisa foi feita. E tudo lixo. Você vê a própria. Não estou chamando os eventos de lixo, não. Uma coisa mal feita. A própria rede de TV tentou fazer, já parou de fazer, ou seja, queima. Quando você faz uma coisa e faz mal feita, queima. E não é que queima o evento, queima o esporte. Então o único nome que sobrevive forte hoje é o próprio Ultimate. O resto não é. O resto é terceira divisão. Então tem que fazer evento para virar a primeira divisão. O Jungle Fight do Valide está fazendo direitinho, profissionalmente, bonitinho, mas o que eu acho que não está certo é porque só é evento brasileiro. Entendeu? Ele virou um evento para lançar talento para ele pôr no Ultimate. E eu acho que não é por aí também. Não vai. Ele não tem a proposta de ser um evento concorrente. Eu, quando eu faço alguma coisa, eu quero. Não posso nem chegar a nada. Mas o meu espírito de lutador, de quando eu fui querer ser campeão do mundo, e quando eu tinha o IVC, eu queria ser maior que o Pride, que o Ultimate. Não consegui, mas queria ser, pô. E tentava fazer. Tanto que todo campeão do Ultimate, do IVC todo, ou ele ia direto pro Pride ou ia direto pro Ultimate. A maioria ia direto pro Pride, que era onde estava o dinheiro no Japão. Então é isso que eu acho que tá errado. Mas os caras têm que viver, têm que ganhar dinheiro, entendeu? Não vou aqui dizer que tá certo ou tá errado. Você me perguntou o que tá errado para fazer voltar grandes eventos. É isso. É pôr a mão na grana mesmo, tem que gastar dinheiro. Para você fazer dinheiro, você tem que gastar dinheiro. Custa caro. E ainda mais hoje em dia, custa caro fazer. Mas tem a fórmula certa para se fazer. Eu tenho a fórmula certa. Não fiz ainda porque não achei parceiro que queira fazer do jeito que eu quero. Porque tem esse meu lado. Para fazer meia boca, disso eu entendo. Posso não entender de um monte de outra coisa. Agora, de evento de luta e de lutador, eu entendo pra caramba. Batarelli, no IVC, como que você pensou na criação das regras? Foi sem dúvida o evento mais sanguinolento de todos os tempos. Era mão pelada, cabeçada, 30 minutos direto. Tinha aquela redinha nas cordas lá que não permitia que o atleta saísse do ringue. Se ele quisesse fugir, não tinha como. Enfim, várias lutas épicas que aconteceram lá. Qual que foi a sua ideia? Como que surgiu, né? O que passou na sua mente para criar exatamente aquelas regras específicas do IVC? Não, eu queria fazer o evento mais real do mundo, que o campeão realmente fosse bom. O mais real de uma luta pela vida ou pela morte. Uma luta real, uma briga real. Entre dois profissionais, não entre dois que não sabe nada. Mas para se provar quem era o melhor lutador, não a melhor arte marcial. Eu nunca tive esse negócio que antigamente, essa arte marcial é melhor que a outra. Não, tem lutador que é melhor que o outro. E a minha ideia era essa, fazer o mais real possível. Depois do primeiro evento eu coloquei as regras do órgão genital, porque foi um absurdo que o Gary Goodridge fez, mas não desclassifiquei ele, porque no IVC 1 eu não disse que era proibido, eu falei que valia tudo, então valia tudo, não podia mudar no meio do jogo. Aí no segundo é que eu criei
algumas regrinhas bem básicas e aquela redinha para ninguém fugir, que também estavam fugindo, quando começava a entrar na porrada, o cara fugia. E a ideia do IVC era exatamente um campo de prova. Ali era para ser guerreiro, não era para qualquer um. Ali tinha que ser guerreiro. A ideia era essa. Era que lutadores do IVC, lutadores que participassem do meu evento, seriam a nata, a elite dos caras, entendeu? E provei isso durante a existência do IVC. Tanto tá aí os lutadores do IVC até hoje. Quem lutou, provou e é isso. Entendeu? É um evento de luta, pô. Não adianta você falar que vai dançar balé e vai dar beijinho. Vai dar beijinho no ombro, vai dar selinho, não, pô, é porrada. Pô, o povo, por mais que fale, quer ver porrada, quer ver agressividade. Desde que sejam dois caras preparados no mesmo nível, eu não vejo nada contra. Eu sou contra você colocar um cara meia boca com um cara muito bom. Mas você colocar dois caras meia boca, dá uma puta luta. Se você colocar dois caras bons, vai dar uma puta luta. Entendeu? Essa sempre foi a ideia. O mais próximo de uma luta real de vida ou morte. Sem nada. Como se estivesse na praia de sunga lá e vai sair uma briga e não tem ninguém para interromper. Ou desiste ou vamos até o fim. Essa foi a ideia. Batarelli, é verdade que você ajudou a criar as regras do Pride? Sim, como eu disse anteriormente, eu ajudei um monte de coisa, mas os japoneses são meio teimosos umas coisas. Tinha coisa que eu não concordava, por exemplo, um round de 10 e um de 5. Para mim não faz sentido isso. Um de 10 e um de 5 e ter o mesmo peso no julgamento. Mas, agora tinha outras coisas que eu dava meu palpite lá e dava certo, que eu provava para os caras que tinha que ser desse jeito. Porque o japonês também gostava de fazer uma coisa bem próxima à realidade. É que o mundo japonês de luta é complicadíssimo, as pessoas não entendem, mesmo quem lutou lá não entende. Eu sei porque eu vivi os bastidores daquilo, eu fazia parte da decisão de coisas. Como pensa o japonês, como pensa a televisão japonesa, como pensa o fã, o que eles querem, como que é a indústria, como era, né? Hoje já não é mais tão grande, já não tem o dinheiro que tinha antes. Mas é por isso. E por falar nisso, dizem que o Pride vai voltar, né? Qual que é a sua visão sobre isso? Se você acha que vai acontecer mesmo? Difícil. O Pride não volta mais. O Ultimate comprou a marca. A não ser que o Ultimate vai voltar com o Pride, o que não vai acontecer. O Ultimate compra o evento para encerrar com ele. Pode ser que volte alguma coisa parecida, mas tentaram voltar e não deu mais certo. Você vê quando acabou o Pride, os caras tentaram criar um monte de evento aí, que é o Sengoku e outras coisas mais, e não deu certo porque a verdade é a seguinte: o Pride tinha a Yakuza por trás, tinha dinheiro da Yakuza por trás dele. E depois a televisão, a polícia começou a dar em cima, aí foi em cima, não conseguia ferrar, foi em cima da televisão. Falou para as televisões: ó, qualquer envolvimento que vocês tiverem com essa empresa, nós vamos investigar vocês. Aí as televisões deram um passo para trás. O Japão é um país diferente de negócio, entendeu? A Yakuza realmente existe, pô. E realmente está por trás de muita coisa. Não agora. No K1 não estava, mas no Pride estava. Tanto que teve o presidente fundador do Pride se matou, pô. Mas na verdade não se matou, né? Pediram para ele se matar. É uma longa história. Essas coisas eu presenciei, mas não vou ficar falando aqui também porque não é legal. Mas é isso. Eu não acredito que volte. O que voltar não vai ter o nome de Pride e não tem o mesmo formato e não é mais a mesma coisa. E de todas as lutas que teve no IVC, que você viu, que você arbitrou, enfim, qual que para você foi a mais épica de todas? E a que você tem alguma recordação inusitada, alguma coisa que você possa contar pra gente? Com certeza você já achou lá dente em cima do ringue, enfim, conte um pouco de alguma situação que surpreendeu a você. Não, luta épica pra mim é Vanderlei Silva e Arthur Mariano. Essa é épica. Essa é a melhor luta, na minha opinião, a que mais me recordo. Já achei dente do Mestre Hulk, mas nem era o IVC nessa época, era WVC ainda. Foi quando o Mark Kerr ganhou o torneio. E o Gurgel lutou aquela luta épica com ele. Já achei brinco. O IVC teve uma época que eu lembro
uma das edições tinha sangue pra caraca, devia ter uns 4 litros de sangue em cima do ringue, o cheiro de sangue saiu no jornal até que chegava a causar náusea na torcida, que era um público seleto de 1.000 pessoas, o ingresso era caro pra caraca na época, não era pra qualquer um mesmo, a ideia era essa, mas de luta épica, Vanderlei e Arthur, de histórias bizarras, pô, tem um monte, se eu for contar aqui eu não paro nunca mais de contar a história. Poucas pessoas sabem, mas você foi o responsável por levar o Crocop para o MMA. Conte um pouco sobre isso. O Crocop é um Mirko, o croata. Ele era um lutador razoável de K1, ele não era top, ele era tipo segunda linha. E na época o K1, o Ishii, que era o dono do K1, que agora vendeu, agora não vendeu já tem um tempo, mas o Ishii, que é o fundador e idealizador do K1, é um dos fundadores do Pride, muita gente não sabe disso. E aí separaram lá o Pride para um lado, o K1 para o outro, e o Ishii quis se envolver no MMA, foi quando criou o K1 MMA, e eu assumi essa divisão do K1. Aí essa não dava, por muito tempo não dava satisfação para ninguém, nem para o Ishii, as coisas eram como eu decidia que seriam. E foi um sucesso. E aí o Ishii queria fazer um evento lutadores do K1 contra lutadores do Pride. E aí a gente começou a selecionar os lutadores para representar o K1 e começar a treinar chão e tudo. E o Mirko, quando eu vi treinar, eu falei pro Ishii, se ele não for frouxo, isso vai ser o melhor lutador do mundo, vai ser o número 1. Pode deixar na minha mão aí que não vamos fazer ele. E foi o que aconteceu, pô. O Mirko, até ele perder pro Minotauro, que também é uma outra história, que perdeu porque tinha que perder mesmo, porque ele é babaca pra caraca, mas ele foi o lutador número 1. E no início, quando eu falei isso, dava umas entrevistas na época na revista Tatame, só me chamar de louco, que eu não entendia nada, que a equipe de treinadores que eu montei não era ninguém de peso. Pô, o negócio foi sensacional. Meu treinador de jiu-jitsu era o Jara, que morreu no Rio de Janeiro um tempo atrás aí. Pra mim foi o melhor treinador de jiu-jitsu para Vale Tudo. Não jiu-jitsu, mas de estratégia para Vale Tudo, para mim é o melhor. Falem o que quiserem, é o melhor cara. E aí eu montava só a estratégia. Nessa época eu já não treinava mais ninguém. Eu contratava as pessoas e falava, eu quero que você vai ensinar isso, isso, isso. Aí pegava outro cara, você vai ensinar isso, isso, isso. E ficava só administrando. Tanto que nessa época eu levei o Dedé Pederneiras pro Japão, trabalhou comigo lá, a gente treinando essa equipe junto. O Jara ficou nos Estados Unidos treinando o Mirko e o resto dos caras do K1 foi o Dedé Pederneiras e o falecido Luiz Alves do Muay Thai. E aí eu trouxe o Ebenezer para fazer parte da equipe do K1, que lutou com o Gary Goodridge, que era do Pride. Então tem muita história, fiz muita coisa que ninguém sabe, mas é legal lembrar um pouquinho disso. Batarelli, para você quais os 5 maiores nomes da história do MMA e para você qual o maior lutador pound for pound da atualidade? Pô, Royce Gracie, Rickson Gracie, Vanderlei Silva, John Jones, Jorge St-Pierre e o José Aldo no auge dele. O melhor hoje, pound for pound, não sei. Há um tempo atrás eu achava o John Jones. Há um tempo atrás. Hoje já não sei mais não. Não tem um que se destaca muito na minha visão não. Não vou dizer nenhum nome. Atualmente, não vou dizer não. Não tem ninguém que eu acho assim que está muito à frente dos outros. Isso é minha opinião. Batarelli, para terminar, você tem planos para criar um novo evento no Brasil? Você que tem todo o conhecimento, todo o know-how, tanto na parte técnica, na parte de produção, enfim, na parte de conhecimento de empresas que possam patrocinar qualquer tipo de evento, enfim, você tem algum planejamento, a sua empresa tem algum planejamento para criar um novo evento de MMA aqui para nós brasileiros?
tenho sim um projeto. Na verdade, é o retorno do IVC, porque eu gosto da marca, ele tem história, é um negócio forte, mas eu estou aguardando o investidor. Já apareceu uns 3, inclusive um fora do Brasil, mas queriam dar palpite e se meter numa área que eu acho que é minha. Então ainda não achei o meu parceiro certo, mas tenho sim. Mas não está tão fácil fazer evento como se parece. E eu não quero fazer um evento e parar. Entendeu? Fazer uma edição e parar. Então tem que ter um investidor que é para dar o gás de fazer pelo menos no primeiro ano, por exemplo, quando eu começar, fazer pelo menos 4 eventos, no segundo ano pelo menos 6, e assim vai até chegar de pelo menos 6 eventos por ano. E ter pelo menos 3 anos para trabalhar em paz. Aí o evento se solidifica. Se não, ser aventureiro e fazer só para fazer evento caça-níquel, eu prefiro não fazer, continuo fazendo minhas coisas. Dou minhas consultorias, desenvolvo a carreira de boxe do Esquiva Falcão e mais umas outras coisas, tem os negócios andando. Toda hora aparecem umas propostas do mundo aí querendo fazer coisas. Eu faço umas coisinhas de leve, mas não estou desesperado ainda não. Então, professor, você falando sobre o IVC, né, que você tem um plano de dar continuidade ao IVC, o que seria um sonho para todos nós que amamos o mundo da luta. Só que é o seguinte, com esse negócio de televisão, de regras, de coisas que são chocantes para a TV aberta, enfim, esse tipo de coisa. E o IVC é uma marca que todo mundo se lembra do IVC como aquele IVC, né? Com a redinha lá embaixo, aquela coisa, né? Um evento assim brutal para poucos, igual você mesmo definiu. Ali o cara tinha que ser macho mesmo. Mas você sabe que hoje em dia a TV coloca muitas regras também na programação. Então você acha que o IVC de hoje em dia teria que ter regras diferentes daquele IVC do passado? Sem dúvida nenhuma, são outros tempos. O negócio evoluiu, tem que evoluir junto. Tanto que agora eu mudei o nome da empresa, chama IVC MMA. Tem que ter umas regras diferentes, mas a fórmula de se fazer é outra. Essa eu não conto, porque eu tenho um projeto novo de fazer alguma coisa bem diferente. Inclusive as regras um pouquinho diferentes, mas que não iam chocar tanto. Mas o formato de se produzir, o formato do como fazer o evento, esse seria mais uma vez inovador, que é o que eu gosto de fazer. Por isso que eu tenho paciência e espero. A hora que aparecer um investidor que queira fazer do jeito que eu quero fazer, nós vamos fazer e vai dar certo, e aí você vai lembrar disso, falar, pô, igual quando foi do Crocorp, igual quando foi tudo, que quando começou todo mundo me chamou de louco, igual quando eu comecei com o próprio IVC, que, pô, louco, isso é muito sangue, isso não vai dar certo nunca, mas sempre, até agora, tudo que eu me meti sempre deu certo, graças a Deus. Se deixasse uma mensagem para os seus fãs do Brasil todo e falar que para a gente foi um prazer conversar com você, com certeza uma das pessoas mais importantes da história do mundo das artes marciais no Brasil, tanto como lutador, como mestre, como promotor de eventos, enfim, como árbitro de luta, criador do IVC, regularizou o Kung Fu e o Kickboxing no Brasil. Com certeza o seu nome está escrito com letras de ouro dentro da história das artes marciais. Foi um prazer falar com você. Gostaria que você deixasse um recado para os seus fãs. Forte abraço. O prazer foi meu, pô. Estou sempre aqui à disposição. O recado é que estou sempre aí. Esse meu jeito é que às vezes incomoda. Ou agrada muitas pessoas ou incomoda muitas. Pelo menos, mas eu não sou em cima do muro. Ou eu sou quente ou eu sou frio. Eu não sou morno, né? Como diz a Bíblia. Não seja morno que eu te vomito. Eu não consigo ser morno, eu não consigo mentir. Eu até brinco, eu não respondo, eu procuro não conversar muito, porque se me perguntam eu respondo, eu falo a verdade, eu falo o que eu acho, eu falo o que eu penso, não sei fazer política. E muita gente acha que eu estou afastado do MMA, não estou afastado do MMA, não estou afastado do boxe, não estou afastado do mundo da luta. Continuo treinando, corro 6, 7 km todo dia, faço musculação, bato um saquinho,
continuo atuando. Aí tô coroa já, mas tô em forma. Não pretendo lutar. Não tem dinheiro no mundo que me faça voltar a lutar. Tenho um filho de 6 anos, que é a minha paixão. E me dedico muito a ele. Ele viaja comigo, ele está sempre comigo. Ele é meu grande parceiro. Ele já está aprendendo a lutar. Todo mundo acha que ele vai ser lutador. Ele quer ser lutador. Ele fala para mim que vai ser lutador. Mas eu não gostaria. A vida de lutador profissional é muito difícil. Eu vivi isso. Eu vivo isso com outras pessoas. Mas se for o desejo dele, ele será um lutador. Também treino. Muita gente acha que eu parei de ensinar. Não, eu continuo ensinando. Tem alguns alunos particulares, né? Não vou usar o nome personal, porque nós estamos no Brasil. Tem alguns alunos particulares e dou treinamento. Então faço alguns seminários sobre um monte de coisa, não só sobre luta, ou só sobre organização, ou sobre o futuro das coisas. Mas é que eu trabalho mais fora do Brasil. Me aparece mais convite de coisa fora do Brasil do que no Brasil. Por isso que eu digo, é ruim, o Brasil é ruim nesse sentido. O pessoal tem memória curta. Quando você para, as pessoas não dão muito valor. E é aí que eu tenho o valor da experiência. Por que os Estados Unidos hoje está evoluindo muito nas lutas e nos títulos do Ultimate? Você vai ver as equipes, quem está treinando são os coroas, porque você teve muita experiência. Aqui no Brasil é tudo novo. E aqui o novo não admite o mais antigo, que tem conhecimento. Entendeu? É isso. Então tem que prestar atenção quem já tem experiência. Não é só o meu caso, não. Está cheio de gente aí. Eu, por exemplo, nos Estados Unidos, eu aprendo toda hora de boxe. Toda hora. O treinador que eu contratei para trabalhar com esquiva tem quase 80 anos de idade, pô, sabe tudo. Aqui no Brasil ninguém ia deixar ele trabalhar, sabe tudo, pô. Tudo. Entendeu? Então discute, eu dou palpite também, ajudo pra caramba na carreira. Eu faço o que eu gosto de construir campeões. Então eu gosto de estar envolvido com evento, envolvido com lutadores, envolvido com luta, eu gosto desse meio. Então se alguém precisar de alguma coisa, eu estou aí à disposição. Se tiver investidor que quer ouvir do projeto, mas tem que ter uma balinha na agulha. Aí a gente conversa. Se alguém precisa de qualquer coisa na área, estou presente aí. Um abraço a todos.